Olá, senhoras e senhores, boa noite! Estamos aqui mais uma sexta-feira. Tenho o prazer e a alegria de entrar aí aonde quer que você esteja, seja em casa, no carro, no trabalho, porque hoje nós temos uma praticidade muito grande, né? Com os nossos smartphones, nós podemos estar em todos os lugares acompanhando o videocast novamente. Gente, e é sempre uma alegria muito grande poder entrar aí, estar juntamente com você. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Se você estiver na TV, você vai lá no Facebook, já pega um link do Facebook, UniTV, pega o link e manda para todo mundo, porque o programa de hoje é um programa imperdível. Eu já quero dizer que eu tava com muita saudade de vocês, como o tempo demora para as coisas boas acontecer, não é verdade? Muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, mas o processo de renovação na mente nos faz ter tranquilidade, entendendo que tudo vem do Senhor e tudo volta para Ele. Então, gente, eu já quero começar o programa aqui agradecendo a todos os nossos amigos que têm nos ajudado, têm nos apoiado, fazendo com que o programa realmente possa chegar até a sua casa. Sim, eu estou falando dos nossos amigos apoiadores. Como é bom ter pessoas que acreditam no projeto e que realmente estão fazendo com que a sua vida possa ser transformada. Depois de Deus, são os nossos apoiadores que nos ajudam. Eu quero agradecer aqui meu amigo Serginho, o Serginho da Calibra Acessórios. Para quem não sabe, fica aqui no Morrotes, no quilômetro 346. Então, o telefone para contato é 36281414. Então você está precisando de um acessório para o seu caminhão, então você pode procurar ali o Calibra Acessórios. Também quero louvar a Deus e agradecer ao Posto Capivara, na figura ali do nosso amigo Sandro, o nosso irmão Timóteo, na cidade de Capivara de Baixo. Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda. Também quero aqui louvar a Deus pela vida do Guilherme Dalino, ele que tem aí a Força Patriota Estudantil, o FOP. Sim, se você tem filhos aí que quer começar a ingressar no processo militarismo, olha só, o Guilherme aí com o FOP, você pode entrar em contato, fazer um orçamento, eu tenho certeza que vai fazer o melhor. Se você falar que você viu no videocast, renovamente, eu tenho certeza que em todos esses lugares aqui, esses apoiadores, você chegando lá falando que viu no programa, eles vão dar um desconto muito especial para você. Também quero agradecer a Deus pelo nosso amigo Heron e Priscila, ali dos 7 filmes, películas e envelopamento. Sim, e você quer deixar o carro bonito, verão tá chegando aí, olha só, colocar uma película, colocar um PPF para ninguém arranhar o seu carro, para ter uma proteção maior, procure lá, 7 filmes, Heron e Priscila. E também agora o Romário, que abriu uma 7 filmes ali no bairro, eu acredito que ali é o bairro, qual é aquele bairro ali, Jesus? Desce o Morro da Catedral, lá embaixo, eu acho que é Morro do Canudo, ali desce o Morro do Canudo, não sei o bairro. Então você procura ali onde era um antigo mercado de Pieri, né? Do ladinho ali ele tem a loja dele, tá? Então, gente, também agradecer aqui o nosso amigo ali da Domínio Contábil. Muito obrigado, Richard, Bárbara, toda a equipe. Você que quer uma contabilidade de verdade? Domínio Contábil. Não é uma contabilidade, não é um contadores lá, não. Eles são pessoas qualificadas para realmente ajudar a sua empresa no desenvolvimento, para um crescimento e eficaz, ok? Então procure lá o Richard e a Bárbara, eu tenho certeza que eles vão dar um bom atendimento a você também. Também quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Marcelo, ali da Gran Solar. Gente, olha só, você está precisando agora economizar energia? Verão está vindo, nós queremos colocar o ar-condicionado, deixar bem bom o ambiente, mas a nossa preocupação sempre como que vai ser a nossa conta de energia, vai vir muito alto? Então, olha só, a Gran Solar, eles têm essas placas aí, né, de energia solar. Então, você pode chamá-los lá, que eu tenho certeza que preço bom vai ter para você. Também ao Caoa Sherry. Gente, graças a Deus, nossos apoiadores aí, Caoa Sherry, que fica aqui na BR-101, no Morrotes também, na figura do nosso irmão Denner. Então, chegando lá, gente, eles têm um carro agora 100% elétrico, é isso mesmo, 100% elétrico. Chegando lá, você pode conversar com o Denner. Diz que viu no videocast, que eu tenho certeza que ele vai fazer preços e condições especiais para você. E também o meu amigo Júlio, ali da MF Autopeças. Bateu o carro, quebrou, faltou uma peça, procure lá o Júlio. E, gente, sem mais patrocínios agora, vamos já direto ao fato ocorrido e o que vai acontecer aqui nessa noite. Olha só, como você sabe, nós temos aqui o privilégio de trazer nessa mesa pessoas que vivem, já viveram ou estão vivendo
um processo de renovação na mente. E hoje eu tenho uma honra, um prazer de trazer aqui ele que é um amigo sim, um irmão de fé que o Senhor tem nos presenteado. Está comigo aqui hoje, pastor Isaías Martinez. Seja bem-vindo, pastorzão. Boa noite, pastor Johnny. Primeiramente, boa noite a todos os queridos que nos acompanham. Pastor Johnny, é um prazer enorme estar aqui com o senhor hoje. Que maravilha, é tremendo isso aqui. Eu tenho acompanhado ali. Sim. E olha, esse trabalho que você está fazendo aqui é maravilhoso. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje, compartilhando contigo aí todas as experiências. E eu tenho certeza que vai ser algo para renovar a mente, o coração, em nome de Jesus. Uau! Pastor Isaías, só para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho, eu conheço o pastor, mas os nossos telespectadores não conhecem. Claro. Então, pastor, apresente-se, por favor, para nós, da onde veio, é casado, tem filho, onde mora, para onde que vai. Fala para o nosso público aí, vai lá. Ô, pastor Johnny. Bom, eu sou o pastor Isaías Martinez, eu sou gaúcho, meus pais são uruguaios, não sei se você sabe disso. Gaúcho, tchê. É da onde lá? Caçapava do Sul, fronteira com o Uruguai, lá perto do Uruguai. Meus pais são uruguaios, na verdade. Olha só. Isso. Eu tô em Tubarão desde 2006. 2006. Desde 2006 vim pra cá. Isso. Tá. Desde 2006. Eu sou a segunda geração, na verdade, de pastores da minha família. Minha avó já era pastor, meu pai também. E eu também, né, sigo essa linha aí. E tô casado já faz 12 anos. Tô em Tubarão porque tô casado com uma tubaronense. Achou aqui. Achei aqui uma tubaronense. Achei aqui uma tubaronense. Tô casado desde 2010, faz 12 anos, falei 13 agora. Fevereiro faz 13 anos que tô casado. Olha só. Sou pai de 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. Sou pai de 3 filhos. Felipe tem 7. Samuel tem 2. E a Maria Clara acabou de nascer, fez 4 meses agora. Olha só. Isso, então, a gente é pastor ali na comunidade cristã Despertar em Cristo, aqui na cidade de Tubarão. E a gente tem um trabalho também em Braço do Norte. Sim. E a gente faz parte desse trabalho, da comunidade cristã Despertar em Cristo. Tem 5 anos esse nosso trabalho agora. 5 anos. Fez 5 anos agora. Nós já viemos de outro ministério, mas esse trabalho que Deus tem colocado no nosso coração, faz 5 anos que essa direção veio. O pastor falou que está aqui na cidade desde 2006. 2006. E fazem 5 anos. Então, o pastor colocou. Essa igreja nasceu no coração de Deus primeiro, né? Porque a igreja não se planta, ela se nasce. Sim. E aí o pastor viu o desafio na mão, vamos lá, vamos ir para cima. Eu pertenci a outro ministério, né? Eu posso falar o nome? Não pode? Fica à vontade. Pertenci ao novo ministério, a Novo Amanhecer, do pastor Moacir. No Moacir. Então, eu pertenci lá. Na verdade, eu fiquei desde 2007 lá até 2017. Entendi. Entendeu? E aí não fiquei só em Tubarão, fiquei no estado de Santa Catarina, Florianópolis, Itapema, São Bento do Sul, Curitibanos. Então a gente deu uma rodada no estado, abrindo trabalhos. Era um trabalho meio missionário, eu e a minha esposa, quando a gente casou. Eu entrei na obra, na verdade, solteiro. Entrei como pastor auxiliar, que era chamado lá. Primeiro fui obreiro, depois pastor auxiliar. Perfeito. E ali nós começamos esse trabalho. Então, aí faz 5 anos que eu acredito que Deus, ele prepara a pessoa. Ele prepara a pessoa. Nada acontece. Por exemplo, quando nós vemos José governando o Egito, houve toda uma preparação, houve todo um preparo. Então, muitas das vezes, aquilo que Deus tem pra gente, a gente quer de imediato. Só que há um preparo, há um processo. E nesse tempo inteiro que a gente viveu lá em outro ministério, foi um grande processo de Deus. A gente aprendeu muito, Deus nos quebrou, digo assim, Deus nos moldou muito, trabalhou no nosso caráter, porque eu acho que o que Deus mais trabalha na vida do homem é o caráter dele. Então Deus formou, né, ou melhor, está formando aí nosso caráter como homem de Deus, como mulher de Deus, e já tem então, estou desde 2007, temos aí então 13, 14, 15 anos? 15 anos, né, que a gente faz a obra. Uau, tá, mas tipo, o pastor nasceu num lar cristão? Nasci num lar cristão. Já vem de berço. Já vim de berço. Vim de berço, mas deixa eu te explicar. Eu vim de berço. Por exemplo, como meu pai é uruguaio, minha mãe também, então a minha avó já era pastora. Minha avó e meu avô já eram pastores de uma igreja chamada Cruzada Universal, a igreja pentecostal do Uruguai. Então, meu pai já seguia essa linha também. Só que, assim, quando eu era pequeno, por exemplo, quando a gente criança, a gente ia para a igreja com o pai, com a mãe, aquele negócio todo. Legal, o pai levava a gente e tal, a gente ouvia e tal. Mas quando entrou o período ali de 13, 14, 15 anos... Bem a fase aquela. É bem aquela fase que a gente acha que é gente.
Bem na fase que a gente acha que a gente começa, né, acha que tá pensando, pelo menos, acha que a gente tá pensando. Então, o que nessa fase assim, eu comecei a ficar um pouco rebelde com as coisas da igreja, com as coisas, né, assim, e eu fui me afastando. Eu sempre gostei muito de esporte. Até hoje eu pratico muito esporte. É mesmo? Eu gosto de esporte. Então, naquela época ali, da adolescência, eu me envolvi muito, né? A mãe, eu estava numa escola de futebol, então eu me envolvi muito no futebol, assim, deixei a igreja de lado. E a mãe tentava, a gente ia para a igreja, mas não era mais a mesma coisa. Então, quando eu fui, na medida que eu fui crescendo, eu fui, né, participando de torneios, competições, a gente disputou um gauchão juvenil ali, 2015 e tal, que é o Campeonato Gaúcho. Sim. Participamos ali e tal. E dali eu fui, tipo, esfriando da minha fé ali como um adolescente. Você sabe que o adolescente, para quem está acompanhando, passa por muitas dúvidas nessa idade, 14, Verdade. 15, 16 ali. E foi uma fase que, tipo assim, eu fiquei muito confuso naquele momento. Fiquei muito confuso. E aí foi que na escola eu comecei a beber na escola. Olha só. Entendeu? Eu comecei a fumar na escola. Entendi. Não cheguei a ser viciado em cigarros, mas comecei a fumar, aquele negócio assim, toma, fuma, tal. Comecei a beber na escola, tal, depois ali da aula, né, na verdade, Sim. não na escola em si, mas depois da aula com uma companhia. E aí teve um período ali negro, né, que eu chamo assim, desses 15 até os 18 anos para 19. Foi cabuloso ali o Cabuloso, negócio. eu não queria ir para a igreja, eu não ia na igreja, na verdade. Aí como eu estava envolvido com futebol, eu jogava muito futebol, me envolvi com vôlei também, com esporte do vôlei. Sim. Então eu jogava vôlei. Teve uma época que eu me envolvi com skate também. Meu Deus do céu, o homem é um fenômeno do esporte. Então, entende? Então, assim, me envolvi com tudo isso, talvez para preencher um vazio, para, né, Em busca de algo. Em busca de algo, entendeu? Em busca de algo. Então, né, me envolvi bastante com isso e foi esse período que eu fiquei afastado da igreja, ali mais ou menos dos 14 aos 18 anos, mais ou menos. Até os 18 anos ali, até praticamente quase terminar ali o terceiro ano. Sim. Fiquei meio assim longe da igreja, longe, não queria igreja. Na verdade, assim, eu conhecia a verdade, Sim. sabia da palavra, mas tinha muita dúvida no meu coração. Será que eu estou jogando fora a minha juventude? Olha só, gente. Será que não tem coisa mais do que a igreja? Porque a gente, né, eu fui criado num lar cristão, fui criado no evangelho. Então, quando você é criado no evangelho, você conhece aquele mundo do evangelho, entendeu? Daquele mundo do evangelho. Então, assim, como eu frequentava uma escola onde havia meus colegas, a maioria dos meus colegas não iam em igreja, eram, né, eles saíam tal, e do esporte também, e eles sempre me convidaram, e eu acabei indo para balada, acabei indo, né, nunca usei drogas, né, graças a Deus, assim, nunca usei drogas, né, bebi, fumei, como talvez um adolescente, né, que não conhece a Cristo faz. Sim. Então estava ali naquele período negro, o pastor Jenny, e ficou esse tempo inteiro assim. Assim. Nessa coisa assim. Até que quando eu tinha 18, ali quase 19 anos, então eu tive um encontro com Deus. Uau. Aí Meu tive um Deus, encontro muito com bom. Deus. Tá, pastor, então, só para os nossos telespectadores aí saber, o pastor nasceu no lar cristão e viveu um processo. Chegou na fase ali de 14 anos para 18, até os 18, de 14 a 18, o pastor meio que deu uma perdida aí no mundo. E uma coisa, pastor, que eu acho muito interessante ser colocado aqui, porque muitas pessoas acham assim, nasceu ali, é filho de pastor, ou nasceu, os pais são crentes, essa pessoa nunca mais ela vai sair dos caminhos de Jesus. Nós estamos ouvindo aqui uma história real, mas essa história nós vamos continuar no próximo bloco. Então você agora vai no banheiro, corre rapidinho, pega aí uma pipoca, um café, porque o programa só está começando. Manda o link para todo mundo e daqui a pouco nós já voltamos. Gente, nós terminamos aqui o primeiro bloco falando com o pastor Isaías Martinez, ele contando a sua história, como foi, o lar que ele nasceu, e como é bom a gente poder ouvir histórias de pessoas de verdade. E nós terminamos aqui agora falando, né, a respeito de como é ter uma vida, nascer no lar cristão
né? O pastor estava conduzindo aqui, falando pra gente, e nós aprendendo muito, porque o programa só está começando. E ele falou que dos 14 até os 18 anos, ele passou por um processo, mesmo nascendo lar cristão, mesmo ouvindo a palavra desde criança, ele passou por um processo de vou tentar ver como que é fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Mas todos nós temos sempre uma outra oportunidade. E foi assim que aconteceu na vida do pastor Isaías. Pastor, me conta aqui, conta para o nosso pessoal aqui, para o nosso público, como que foi essa volta? Como que foi voltar? Porque o processo de renovação na mente da pessoa, eu acredito que ele é diário, né? Claro. Mas antes do pastor responder isso que eu perguntei, para o pastor, o que é renovar a mente? Renovar a mente, para mim, pastor Johnny, é uma mudança de atitude. Uau. Quando você renova a sua mente, as suas atitudes mudam. Porque mais do que pensamentos, são as atitudes. Uau. Mais do que os pensamentos, são atitudes. Quando você renova a sua mente, quando você renova atitudes. Romano 12 diz, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo as minhas atitudes. Perfeito. Naturalmente, isso aí é natural. Você mudou a forma de pensar, você muda a maneira de agir. Sim. Então isso para mim é renovar minha mente. Quando eu Uau. mudo, eu tenho uma nova visão, eu tenho uma visão nova, uma mente nova. E a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. As minhas atitudes já são outras. Uau. As minhas atitudes são diferentes. Muito bom. Então, e dentro disso, o pastor agora, né, estava vivendo uma vida nos padrões, na fé. E o pastor disse que dos 14 aos 18 anos, o pastor meio que se perdeu ali e deixou o caminho do Senhor, vamos assim dizer. E essa retornar, como que foi, pastor? Foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso, já vou te dizer por quê. Tá. Porque eu cresci ouvindo milagres. Olha só. Eu cresci ouvindo, por exemplo, a minha avó se converteu, ela se tornou uma pastora depois, mais tarde, porque ela tinha uma doença incurável. Sim. Ela Uau. tinha uma tuberculose, na verdade, mais ou menos isso, mas não sei bem se era, mas acho que era uma tuberculose. Tá. E ela estava desenganada pelos médicos. E na cidade dela, lá no Uruguai, andavam por lá uns missionários. Isso na década de 50, por ali. Uns missionários na cidade e tal. A palavra de Deus não é como hoje, naquela época, né? Era bem mais restrito o negócio. mais restrito. E havia uns missionários, eu não sei se, acho que canadense, alguma coisa desse tipo, andavam lá na cidade. E ela já tinha procurado o médico, já tinha, né? Tava meio desenganada ali, o médico disse assim, não tem muito o que fazer e tal, deixar ela aí, porque ela tá em estado bem complicado. Não se levantava da cama, não comia, não fazia nada. Olha só. A minha mãe falou para ela assim, andam os missionários aí na cidade, e assim, quem sabe eles falam que oram e que curam e que Deus abençoa. E a minha mãe falou com os missionários e eles vieram, oraram pela minha avó. E depois daquela oração, a minha avó, que estava acamada há mais de 6 meses, não se levantava da cama. Meu Deus! A partir daí, fizeram a oração, ela aceitou Jesus ali e ela já se levantou. Meu Deus! Já começou a comer, comer. E aí no domingo ia ter um batismo. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. Ia ter um batismo no domingo. E os missionários comentaram do batismo, e, né, estavam na cidade, então ia ter um batismo, assim. E a minha avó tomou a decisão de se batizar no domingo. E no domingo, justamente no domingo, fez um tempo mais feio do mundo, chuva, Olha só. um tempo horrível, né? A minha mãe que conta isso, minha avó também contava. E minha avó já está com o Senhor, já faleceu aos 91 anos. 91 anos. Aos 91 anos. Ela foi a primeira da casa. Da primeira da casa a se converter. Depois veio meu avô, e aí minha mãe e tal, e assim por frente. E no domingo, ela disse, se Jesus é real, eu vou me batizar hoje, e eu vou sair daquelas águas curadas. Uau, meu Deus. E todos os meus tios, inclusive a minha mãe, que na época não entendia, disse, a mãe tá louca, né? Como é que a mãe vai ir para lá? Olha o tempo, olha o jeito que a mãe tá, se levantou, mas ainda não tá bem. Como é que vai se batizar? E o médico tinha dado para ela aí 1 ano e pouco, máximo 2 anos de vida. Ele disse, não dura mais que isso. E ela foi, um tempo horrível, meio contra todo mundo e todos. A minha avó foi, se batizou, e no momento que ela se batizou, quando ela saiu das águas, ela foi completamente curada. Uau, e ela durou até os 91 anos. Meu Entendeu? Deus. Então, sempre cresci, pastor Johnny, ouvindo histórias de milagre.
E depois minha mãe veio se converter, conheci meu pai já era pastor quando a minha mãe se converteu e tal. E aí eu ouvi muitas histórias da minha avó, por exemplo, da conversão da minha avó. Meu pai, a minha mãe tinha o útero virado. Você sabe o que é útero virado? Não pode ter filho. Não pode ter filho. Não pode ter filho. Sim. Eu não sei, tem um nome para isso, mas eu não sei agora o nome. Também, É útero virado, útero virado. Minha mãe não podia ter filhos. Entendeu? Ela teve o primeiro filho, abortou, perdeu, foi gerado fora, algo parecido com isso, e perdeu. E o meu pai orou por ela e a mãe foi curada disso. Meu Deus do céu. Tanto que eu sou o sexto filho. E Nossa. o médico disse assim para ela, olha... Foi total mesmo. Foi forte, o mistério foi forte. Rapaz. Então cresci vivendo e ouvindo isso, entendeu? Meu pai orou uma vez, isso é um testemunho, o Sérgio, um rapaz que já deve ter uns 50 anos de idade, e ele morreu, realmente morreu. Morreu, né? Segundo, parou de respirar, tudo. E o meu pai vinha chegando em casa e todo mundo apavorado, tinha um legado para o SAMU, né? Na verdade. E meu pai orou por esse menino e ele me deu esse testemunho, porque eu fui lá no Uruguai em 2019, eu fui lá e ele me deu esse testemunho e falou: vou te contar uma coisa, que teu pai orou por mim, eu estava morto. Olha só. Minha mãe me falou que eu estava morto, teu pai orou por mim. E eu ressuscitei, eu fui curado. Deus. Então cresci ouvindo isso, ouvindo milagres. Mas o que acontece? Eu ainda não tinha minha experiência com Deus. Eita, aí tá o segredo. Eu não tinha ainda o meu encontro com Jesus. Deus. Eu não tinha ainda. Eu estava que nem Jó. Eu conhecia Deus de ouvir falar, entendeu? Eu ouvia as grandezas. Pô, Deus fez, Deus mudou. Minha mãe falava tal. Mas eu ainda não tinha as minhas experiências com Deus. Então, quando eu tinha 18 anos, que eu tive a minha primeira, realmente, experiência com Deus. A minha experiência, que eu ouvi Deus falar comigo. E foi uma coisa assim tão louca, que assim que eu te contar, tu não vai ver. Foi uma coisa... eu te contar, tu não vai acreditar. Rapaz, na casa da minha mãe, tinha, não sei se você é do tempo, mas você deve ser, uns imãs de geladeira. Sim, isso aí, imagina. Em casa de crente, principalmente, os imãs de geladeira são bíblicos, É cheio lá. Você não é o pastor da isso, Salmo 91. E tinha um lá, que eu já li aquele um monte de vezes, mas estava escrito João 3,16, né? Tá. É o texto áureo da Bíblia. Perfeito. Porque Deus amou o mundo. Então, e quando eu li, um dia à tarde, eu estava em casa e li aquele versículo, e aquilo foi tão forte, que eu estava vivendo essa vida afastada de Deus, e mesmo assim eu tinha esse vazio, sabe? Eu tinha essa... faltava paz, faltava algo que eu ainda estava buscando, essa que é a verdade. Sim. E quando eu li aquele versículo de João 3,16, e eu já tinha lido aquilo ali, eu sabia de cor e salteado aquilo ali, quem é que não Vai sabe? pra frente. Né? E eu li aquele versículo ali e o Espírito Santo falou no meu coração. Na hora que eu li aquela parte assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu li aquilo dali, parece que eu vi Deus, parece, não tenho certeza, Deus falou no meu coração, é esse amor que eu tenho por você. Meu Deus. Mas não foi algo assim normal, algo assim, foi algo realmente lá no fundo da tua alma, do teu coração, assim. Eu comecei a chorar quando eu li aquilo ali, comecei a chorar, entrei no meu quarto e não parava mais de chorar, não parava mais de chorar, comecei a orar, comecei a cantar. E aí, daquele dia em diante que eu ouvi aquela voz, a minha mente, a venda, né? Porque a Bíblia fala que Satanás cega o entendimento, a mente das pessoas, o entendimento das pessoas. Naquela hora, a minha mente se abriu, meus olhos se abriram e eu consegui enxergar o que eu não estava enxergando. Forte. Que eu estava jogando fora a maior bênção que Deus tinha, de ter nascido num lar cristão, de ter oportunidade de conhecer a palavra, de estar na casa dele naquela hora. Deus abriu meus olhos e dali em diante eu disse: Jesus, eu não largo mais. E aí eu segui firme com Cristo. Pastor, ouvindo essa sua história, não tem como a gente não ver Deus. Sim, Em tudo nós vemos, porque aconteceu uma situação, dessa situação Deus foi levando, levou vó, levou toda a família, foi se convertendo a Jesus. O pastor deixou algo muito claro aqui, que é o que Jó falou antes, eu conhecia de ouvir, né? Agora os meus olhos te vejam. E eu me deparo com isso, para você que está em casa aí, porque muitas pessoas estão fazendo do culto apenas um ritual de culto. Verdade. Não é verdade, pastor? Sim, com certeza. Muitas pessoas estão indo apenas para cumprir uma tabela. Eu vou lá na igreja e para dizer que hoje é domingo, hoje é quarta, hoje é quinta, eu vou lá para dizer que eu fui.
E a grande realidade, a mudança de vida que Deus tem para mim e para a sua vida, está na revelação de nós entendermos quem realmente Ele é. Porque quando nós entendemos quem Deus é, pode levantar a dificuldade que for, a tempestade que vier, nós vamos estar firmados na palavra do Senhor Jesus. E o pastor Isaías, falando aqui, né, de uma forma tão contundente, nos traz ainda mais uma esperança em fé. Porque é essa esperança que está faltando para o mundo, pastor. Sim. As pessoas não conhecem a Deus, não têm relacionamento com Jesus, não sabem como viver uma vida plena na terra. E elas começam a procurar por qualquer coisa. Procuram o que vem na frente. Aí uma pessoa diz, eu fui em tal lugar, lá é muito bom. A pessoa pega e vai lá. Mas eu fui lá no outro lugar, é muito bom. A pessoa pega e vai. Por quê? Por falta de entender quem realmente elas são no Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança. Quando a gente sabe disso, uma virada de chave acontece na nossa vida. E é aí que vem a revelação de quem realmente Deus é. Pastor, e para o pastor, né, depois de ter agora encontrado Jesus, ter esse encontro maravilhoso com Ele, né, que é muito bom, a nossa vida muda completamente. Mas pastor, para o pastor depois, tudo se transformou no mar de rosas? Não, tudo se transformou no mar de rosas, mas como eu falei para ti, a Bíblia não era mais um livro apenas, ela se tornou viva, a palavra de Deus se tornou viva. Meu Deus. Não se tornou mais a letra, mas aquilo que eu sempre conhecia a letra, mas no momento que meus olhos se abriram, que Deus falou comigo ali, a Bíblia não era mais apenas uma letra. Mais um livro, bem isso aí, mais um livro, mas realmente era vivo, Jesus estava vivo na minha vida. Deus. Jesus estava vivo, eu sabia que Ele estava vivo. Alguém podia criticar, alguém podia dizer algo, mas eu tive vários amigos que me falaram, rapaz, você é novo, aproveita a tua vida, porque assim, até eu acho legal que você vai para a igreja, eles me falavam assim, muitos amigos meus, inclusive do futebol, falavam assim, eu acho legal você ir para a igreja, eu acho maravilhoso você ir para a igreja, mas não joga a tua vida fora, pode ir para a igreja e pode aproveitar a tua vida. Mas eu já estava aproveitando, porque realmente aquilo ali para mim era real, era verdadeiro, era real, não era algo que alguém me contou, eu tinha ouvido a voz de Deus. Uau. E aí tudo tinha se transformado. Mas o que você me perguntou, minha vida se tornou um mar de rosa? Não, pelo contrário. As dificuldades surgiram. Sim. Os amigos me deixaram. As amizades se foram. Aí começa, né? E eu entendi isso porque Jesus disse que por causa do meu nome seria odiado de todos. Então veio as lutas, veio as dificuldades, veio a rejeição, veio a crítica, veio o abandono, né? Veio aquele negócio assim que as pessoas debocham de você, sabe? Elas criticam você, mas eu estava tão convicto naquele versículo de Isaías 41:10 que diz, não temas porque eu estou contigo. Uau. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Isso. Eu te ajudo. Então eu tinha essa certeza que Deus ia me ajudar, independente se alguma coisa. Então a palavra começou a se tornar viva para mim. E eu comecei a ler a história. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Então eu sabia que Deus estava comigo. Então não importava se tinha me abandonado ou se alguém não acreditava. Algo, entendeu? Eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Deus estava comigo. Então Paulo até diz lá aos Hebreus 13, ele diz assim, afirmemos confiantemente, o Senhor não te deixará e jamais te abandonará. Então Deus não abandona. E aquilo foi maravilhoso. Pastor, que testemunho formidável. Eu estou aqui, estou muito entusiasmado com o programa dessa noite. Eu tenho certeza que você também está sendo muito edificado, porque quando nós testemunhamos a respeito daquilo que Deus faz em nossas vidas, pessoas são realmente transformadas, e é possível sim, na sua vida também acontecer esse processo de renovação na sua mente. Então faz o seguinte, não sai daí agora, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Voltamos aqui novamente, o videocast novamente nessa sexta-feira. Eu sempre costumo dizer que todo mundo espera alguma coisa sexta-feira à noite, né, gente? E sexta-feira é véspera já do final de semana,
nós vamos preparar aí para ir para o culto, para ver os nossos amados irmãos. Isso é muito bom. E sexta-feira é o melhor dia para a gente começar um processo de renovação na nossa vida. Eu já quero mandar aqui um abração para os nossos amigos que estão acompanhando aqui pelo Facebook. Meu Facebook, às vezes, ele dá uma travada, às vezes aparece pessoas, às vezes não aparece, mas já quero agradecer aqui ao Janir, né? Janir, um abração, um beijo no seu coração. Tá sempre com a gente aqui. Como é bom poder saber que você está com a gente. Também agradecer aqui a Rosane, a Anacleto. Que Deus abençoe você poderosamente. O programa, eu acredito, está sendo maravilhoso, né? As nossas vidas têm sido transformadas, mudadas pela presença do Espírito Santo. E também ao Joe aqui que está, né? Os demais que entraram, que estão entrando aqui, eu não estou conseguindo ver, mas sintam todos abraçados, amados pela presença do Senhor Jesus. Gente, o programa de hoje está simplesmente fantástico. Olha só, o pastor Isaías está aqui comigo, é um amigo do coração, um irmão mesmo, que Deus nos presenteou. E ele está contando um pouco do testemunho dele. Como é bom nós ouvir testemunhos, sabendo que Deus habita, Deus faz. E uma coisa que o pastor acabou de falar aqui no último bloco que nós passamos, foi a respeito de nós termos realmente essa revelação de quem Jesus é. Muitas pessoas estão indo na igreja cumprindo tabela, estão indo porque o pai falou para ir, a mãe falou para ir, porque eu acho o ambiente legal, eu acho a palavra bonitinha. Mas, querido, você precisa hoje entender algo, que o processo de renovação está na revelação. Quando eu tenho a revelação da palavra de Deus na minha vida muda completamente. E muitas pessoas não estão conseguindo ter, mas eu quero desafiar você, a partir de hoje, a partir desse programa, você ir de uma maneira diferente, entrar no quarto para orar, quando for orar, falar com Deus de maneira diferente, sabendo que Ele realmente está ali para ouvir a sua voz. Pastor Isaías, conte para nós aqui mais um pouquinho. O pastor falou, né, que aos 18 anos o pastor teve esse encontro com Deus. E aí a sua vida começou com um ambiente diferente, sim, uma visão diferente, olhando a palavra não mais como um livro, mas sim como um mapa para a sua vida, sim, um norte para a sua vida. E pastor, e a vida não é um mar de rosas, né? Claro. Como a gente falou no último bloco aqui, tudo pode acontecer, as coisas vão acontecendo, mas uma coisa é certa, que a palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições. Mas aí nós temos a certeza, né, pastor? Jesus já cantou isso aí. Quando as pessoas me procuram Deus assim, falam, pastor, eu tô com problema. Filho, Jesus já tinha avisado, filho. Aqui é problema. Não dá para ter. Quem não quer ter problema não pode viver. Todo mundo tem problema. Verdade. Quem não quer ter problema não pode viver. Verdade. Quem não quer problema no casamento não deve casar. Quem não Verdade. Quer problema com carro anda a pé. Então tudo na vida é problema. Mas quando você tem esse encontro com Deus, quando você tem a palavra do teu lado, quando você tem o Espírito Santo, eu sempre digo assim, que depois que eu tive esse encontro com Deus, eu me senti muito fortalecido. Olha só. Sabe, quase que imparável, vamos dizer assim. Porque você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar momentos que você vai querer desistir, você vai querer desanimar, mas a palavra de Deus, se você conseguir entendê-la e pedir para o Espírito Santo te guiar, ela vai sempre falar ao teu coração. Isso aí. Ela vai sempre renovar a tua mente. A palavra de Deus, ela é poderosa demais. João 10 diz que a Escritura não pode falhar. Uau. A Escritura não pode falar. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Vai se cumprir. Números 13 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Uau. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, quando eu comecei a aprender a palavra, e a palavra se tornou viva para mim, vieram mais lutas, como você falou, Johnny. Você falou que, né, Jesus diz, no mundo vai ter aflição. Tem aflição. No mundo nem todo mundo é amigo. As pessoas, né, às vezes se mostram uma coisa, são outras. Mas é assim mesmo, a vida é assim. Mas quando você tem a palavra de Deus do teu lado, você diz, Jesus, né, já tinha avisado, no mundo tereis aflição, mas tenha ânimo. Uau. E eu sempre procurei ter ânimo, eu sempre procurei olhar o lado bom das coisas. Uau, eu sempre procurei ter uma visão, né? Às vezes está ruim aqui, olha para lá então, porque às vezes você fica focando no problema em vez de focar na solução. Uau, pastor. Então sempre procurei não focar no problema, mas focar na solução. Pegar aquilo que Deus fala a respeito daquele problema e crer naquilo dali. Seja finanças, seja família, seja enfermidades, seja o que for, seja espiritual, sempre busquei o que a Bíblia fala a respeito disso. Então eu vou crer nisso. Se a Bíblia fala a respeito disso, não importa o que eu estou vivendo. A fé, eu digo que sempre a fé é o sexto sentido. Quando os 5 sentidos estão falando com você,
A fé é o sexto, a fé é quando, né, passa os 5 sentidos. Uau. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está pensando, importa o que a palavra de Deus está falando. Meu Deus, essa é a verdadeira revelação, né? Porque quando nós sabemos, né, que a palavra de Deus é o que nos mapeia, é o nosso GPS. Sim, sim. Né? Uma coisa, pastor, que eu sempre costumo dizer e eu observo muitas pessoas, é que as pessoas, elas compram um aparelho de televisão, Sim. elas vão para o manual. Compram um celular, vão para o manual. E aí nós temos a palavra de Deus, que é o manual da vida. Da vida. Isso é verdade. E o que as pessoas fazem? Abre no Salmo 91, não leem, Não. deixa ali, fica ali, a palavra ali, poeira, teia de aranha, e tudo está ali. E nós não observamos como que está a nossa vida. Sendo que na palavra de Deus, gente, a Bíblia é o jornal mais maravilhoso. Tudo que você está vendo, que nós estamos vendo que está acontecendo no mundo, já está registrado na palavra. E aí quando eu busco de Deus uma revelação, eu sei que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então essa é uma verdade, como o pastor Isaías acabou de falar aqui, gente, é um olhar diferente da vida. E pastor, isso é renovar a mente. Isso é renovar a mente. E como você falou, a Bíblia é um manual para todo e qualquer, não importa a situação que você está enfrentando agora, nesse momento agora, você que está aqui nos acompanhando, não importa. A palavra de Deus tem a solução para você. A palavra de Deus, como você falou, ela já sabe o que vai acontecer. E a Bíblia não só te mostra o que vai acontecer, a Bíblia te dá a solução. A Bíblia ela não mostra só aonde está o problema, mas ela também dá a solução, Verdade. pastor Johnny. Meu Deus do céu. Olha só, aqui ó, entrou uma pessoa aqui, pastor. Aham. Não sei se o pastor conhece aqui, ó. Ah, como é o nome? É o Moisés Martins É meu Mendes. irmão, isso aí. Isso aí é meu Eu vi irmão. Martins ali, eu já... É meu irmão, né? Isso aí é meu irmão. Martinez, né? Martinez. Martinez vem do Uruguai, né? Tá, Martinez. e Aí o tá. Moisés, ele mora aqui? Mora aqui? Não, mora em Braço do Norte. Ai, Braço do Em Norte. Braço do Norte, Ele isso. tá na obra lá? Tá na obra lá. Eita glória, Moisés. É nosso isso aí. obreiro lá. Continua firme aí, Moisés. Isso. Que benção, olha só. E o pessoal tá entrando aqui, um abração para todo mundo que está no Facebook. E pastor, vamos lá. Aí o pastor me conta, mas depois que o pastor entendeu, aí o pastor foi lá, teve essa renovação agora de ter o ministério próprio, né? Sim, Deus deu essa clareza pro pastor. Sim. Vou conduzir a igreja, eu tenho meu ministério próprio. Como que foi esse desafio, pastor? Foi assim, eu comecei a fazer a obra de Deus depois, né, ali no de 2007. Comecei de 2007, finalzinho de 2006, comecei em 2007, integral, Tá. integrado. Não, né, Entendi. deixei 100% o obra. meu trabalho Perfeito. que eu tinha e comecei a fazer. E depois esse chamado hoje que nós temos a despertar em Cristo, pastor Johnny, eu nunca quis ter igreja, na verdade. Sim. Isso diante do Espírito Santo, eu não pensava em ter uma igreja. O trabalho que surgiu foi justamente de uma necessidade, né, que as pessoas precisavam, e que aí sim o Espírito Santo veio e falou no meu coração numa noite que eu estava perto da meia-noite, que ele me deu esse nome. Na hora eu não entendi, né, ele me deu esse nome, despertar em Cristo. E eu fiquei com aquela palavra guardada, que quando você não entende, você fica guardado. Você fica guardado aquela palavra. E aí depois eu lendo a palavra de Deus, Romanos 5, diz que é tempo da gente despertar do sono. Uau. Então foi aí que nós começamos a fazer um trabalho evangelístico, e aí foi formando, né, um grupo de pessoas, e aí, né, depois nós tivemos a decisão, na verdade, de abrir o ministério. Uau, que benção. Pastor, olhando hoje para as igrejas de hoje, na sua visão assim, as igrejas estão despertadas realmente? Pastor Johnny, eu não gosto de falar de igreja, eu sempre digo assim, eu falo da minha igreja, Sim. Não gosto de falar de igreja. Mas vamos falar do corpo de Cristo em geral, o que eu estava falando com você aqui quando estava o intervalo. As pessoas precisam despertar. Paulo diz, desperta tu que dorme e Cristo te iluminará. Quando você pega Jesus contando a parábola das 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Todas elas dormiram, mas nem todas estavam preparadas. Olha só. Nem todas estavam preparadas. Então, não importa se às vezes a pessoa até não tem um conhecimento tão grande, e ela, né, por algum momento, mas não importa se ela está se preparando. Verdade. Se a igreja está preparada, se a igreja está desperta. Para quê?
para a volta de Cristo. O que mais me preocupa nesses últimos dias é a igreja, a noiva, estar preparada para a volta de Cristo, para a chegada do noivo. E na parábola das 10 virgens, Mateus 25, fala que elas tentaram ir atrás, mas já era tarde. E a Bíblia diz que tem um versículo, Mateus 25, e as que estavam preparadas entraram para a festa. Então, a maior pergunta, eu digo assim, a igreja está se preparando? Eu como pastor, eu como líder, eu tenho que preparar o povo que Deus me confiou, eu tenho que renovar a mente deles, eu tenho que levar eles ao encontro com Cristo, eu preciso preparar esse povo porque Deus confiou isso a gente, a gente. Então, eu preciso levar eles a se prepararem. E o que a igreja em si, agora falando do corpo de Cristo, como o pastor falou aqui, precisa fazer para realmente estar pronta para a volta de Jesus? Porque assim, nós estamos falando de despertar, beleza? Sim. Mas o que na prática, o que a igreja de Jesus precisa fazer mesmo? Né? Porque eu vejo que hoje a igreja ela é mais egocêntrica do que cristocêntrica. Claro. Né? A igreja, no tempo de Atos, ali dos apóstolos, Paulo falando, a igreja era o partir do pão, de casa em casa, um ajudava o outro, pegava tudo que tinha, vendia, e Jesus era o centro da igreja. Claro. E hoje, as pessoas estão olhando mais muito para si, né? O meu umbigo, é a minha vontade. Sim. Eu vou lá no pastor tal porque ele é bonitinho e fala o que eu gosto. Claro. Não, o pastor lá é muito bravo e tal. Não, esse pastor aqui expulsa demônio. Não, aquele pastor não fala do diabo. Então, assim, as pessoas estão muito na onda do oba-oba, né? Esse ambiente é gostosinho, então eu vou ficar aqui. Mas as pessoas não estão tendo realmente, né, esse despertamento. E o que falta para esse despertamento, pastor? Pastor Johnny, o que a Bíblia diz? Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra. Sim. Insta quer oportuna ou não. Uau. Repreende e exorta, porque chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Sim. Hoje as pessoas estão muito me entretenha, me dê algo que eu gosto. A igreja não pode ser um entretenimento. Uau. A igreja é a igreja viva de Cristo. Jesus expulsou os cambistas e ele disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então assim, nós temos que pregar a palavra. Vai chegar um tempo, e nós estamos vivendo isso, que as pessoas não vão querer. E a Bíblia diz, vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Uau, muito bom. Suas próprias cobiças. Verdade. Então, muitas vezes a pessoa quer ouvir aquilo que agrada ela. E quando ela não... Então, ela quer o super pastor, o cara que fala bem, o cara que tem sabe falar, que sabe se colocar, mas ela não quer ouvir a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Isso é muito perigoso. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, você me perguntou, o que falta? O que a gente tem que fazer? Você que é pastor que está me ouvindo, você que cuida de gente, você que é líder de célula, líder do que você for, você trabalha com gente, você tem um ministério, pregue a palavra. Uau, muito bom, pastor. Gente, mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar e o programa, gente, só está começando a esquentar. Você não pode perder o próximo bloco. Então, fica aí, vem com a gente. E aí, meu povo, o programa tá bom, tá ótimo, tá excelente. Tenho certeza que você tem gostado muito e a palavra de Deus está entrando no seu coração. Gente, os nossos amigos que estão lá no Facebook, o pessoal comentando, falando, boa noite a todos vocês, Ivone, Fátima, um abração, que Deus abençoe vocês poderosamente, o Leandro e a Suzy também, que Deus abençoe vocês, como é bom tê-los aqui, e você que está em casa, eu queria um abraço, eu queria também que ele mandasse um abraço para mim, então, sintam todos agora abraçados, para nós é uma honra poder ter você. Pastor, algo que tem acontecido que é muito legal, é porque o programa aí nós estamos há apenas 2 meses e meio aí com o programa,
e eu tô saindo na rua e o pessoal passa de carro, eu tô assistindo teu programa lá. Legal, Cara, que legal. que legal. Olha, a gente fica importante. tão feliz, né, com o reconhecimento das pessoas fora. Esses dias eu fui num banco, um homem ficou me olhando. Eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui, rapaz? Aí daqui a pouco ele ia assim, tu é o do programa lá? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, uau, eu tô assistindo o programa toda sexta-feira. Eu falei, ai, que bom. Né? Então a palavra realmente está sendo semeada. Esse é o objetivo do videocast novamente, é esse processo de inovação. As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão tomando uma decisão, estão vendo, estão querendo viver algo novo. E nós aqui do videocast, novamente, estamos aqui para isso. Levar a palavra de Deus de forma verdadeira, de forma que edifique a sua vida, edifique a sua casa. Quem sabe você tem passado os dias aí, olhando vários programas que não são tão bons assim, de notícias ruins. Mas nós estamos aqui para entregar para você as boas novas, a verdade a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência, não sai daí, o programa tem muita coisa para acontecer ainda. Pastor Isaías, deixa eu perguntar para o pastor, né, para a gente ter uma vida diferente, num processo diferente de renovação, é necessário nós praticarmos as mesmas coisas ou fazer coisas diferentes? Pastor Johnny, toda ação traz uma reação. Perfeito. Se você pratica toda a vida a mesma coisa, você tem toda a vida o mesmo resultado. Verdade. Então, você tem que praticar algo novo. Você perguntou para mim aquela hora o que era a renovação da mente. Eu acredito que quando a tua mente muda, as suas atitudes mudam. E uma atitude diferente vai trazer resultados diferentes. Tudo na nossa vida a gente tem que se inovar às vezes. Não adianta você ficar, às vezes, preso a atitudes velhas, né? A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Então tem que ter atitudes novas para colher algo novo, algo diferente. As pessoas elas têm parado, às vezes, de agir, de praticar algo novo por causa das dificuldades, às vezes, por causa daquilo que ela está vivendo. Então ela se acomoda. Eu falo que todos nós precisamos passar por um processo de renovação. E é em tudo na nossa vida, em tudo. Quem fica preso, às vezes, ao passado, quem fica olhando muito para trás, ela fica meio paralisada. Verdade. Tipo aquela mulher do Ló. Foi do Ló, né? Foi do Ló. Deu uma olhadinha. E ficou para trás. Ficou para trás. Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Então não dá para ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Tem que renovar a mente, mudar tudo. Às vezes até o seu visual. Você tem que mudar. Às vezes você está ali toda a vida com aquele cabelo, toda a vida com aquela roupa. Verdade. E aí você está até com uma baixa estima, autoestima baixa. Você está ali e às vezes tem que mudar, às vezes tem que fazer, tem que mudar. Por quê? Porque isso tudo vai ajudar você a ter uma autoestima melhor, a pessoa se sente melhor. Mas se eu ficar, Pastor Johnny, toda a vida fazendo a mesma coisa, eu vou sempre ter os mesmos resultados. Pastor, mas para isso é necessário uma decisão, né? É uma decisão, claro. Você só decide por você. E é uma decisão de cada pessoa. Por exemplo, Daniel estava na Babilônia. Nós estamos falando de Bíblia. Então falando de Bíblia. Daniel estava Eu sou pastor, vou falar da Bíblia, né, Rafael? Eu vou falar da Bíblia. Você me pergunta de coisa, eu vou falar da Bíblia. Então o que acontece? Daniel estava na Babilônia, mas a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Meu Deus. É uma decisão, mudar de vida é uma decisão, sabe? Tudo que você vai viver na sua vida é uma decisão sua. E eu sempre digo, não baseie as suas decisões na opinião dos outros. Verdade. Tenha uma opinião própria, principalmente a respeito de você mesmo, da palavra de Deus, que é aquilo que a Bíblia diz. Uau, pastor, e mediante a tudo que o pastor está falando aqui para nós, e nós estamos aprendendo muito, pastor. Meu Deus do céu, demais mesmo. E para acontecer um processo de inovação na nossa vida, às vezes é necessário algumas conexões. Hoje eu estou aqui com o pastor, eu acho que o pastor é um amigão mesmo, que quem nos conectou foi Deus. Foi Deus, e nós temos praticamente a mesma vibe, né? O pastor é bem mais velho do que eu. Sabe? É uns anos mais, né? Uns anos mais. Não muito, tô brincando. Mas o pastor é quantos anos, pastor? Eu tenho 35. 35? 35. Não, mas eu sou mais velho que o pastor. Então. Sério? Eu tô com 37, não parece, né? Mas eu sou. Eu sei. Não, tá bom, você tá bem. Mas assim, gente, olha só. Nós precisamos entender que essa renovação, ela é diária nas nossas vidas. Às vezes as nossas decisões de hoje
Então, tem sido decisões que nós já tomamos há muito tempo atrás. Sim, com certeza. E aí nós estamos nessa vida assim, nessa rotina, nessa correria, e agora e tal. E nós não mudamos. Por quê? Se nós não tomarmos decisões hoje para mudar amanhã, nós vamos ficar sempre no mesmo mundo. Com certeza. As mesmas coisas, as mesmas amizades, Sim. o meu network, os meus amigos são os mesmos. São os mesmos. E aí, assim, o que acontece com muitas pessoas? Por conta disso, elas acham que todo mundo é igual. Com certeza. Não existe pessoa diferente. Ou seja, na minha casa, eu tive um estilo de casamento. Vi meu pai e minha mãe, meu pai ficou com a minha mãe, até que a morte separe. Realmente, meu pai, a mãe morreu, o pai viuvou, ficaram juntos ali. E a minha experiência de casa, pastor, era uma família perfeita. Eu, como filho mais novo, Claro. eu olhava para meus pais e dizia, meu Deus, quando eu casar, eu quero ter um casamento parecido com os meus pais. Casei com uma esposa, a minha esposa, e a família dela completamente diferente. Né? Os pai e mãe se separou quando era novinha ainda e tal. E a verdade que ela tinha a respeito de casamento era uma. E a minha verdade de casamento era outra. Então foi necessário nós dois juntos em oração entender que nós precisávamos renovar a nossa vida para ter um casamento abençoado. E muitas pessoas estão fazendo as mesmas coisas que já aprenderam, que viram e não conseguem mudar. E a palavra de Deus é ela que nos conduz, que nos orienta. Então a gente tem um manual na nossa mão, que é a palavra de Deus, que as pessoas estão deixando de ler e viver a veracidade da palavra. Pastor, como pastor, o pastor olha para a igreja hoje, vendo lá as pessoas que estão indo, as pessoas que estão frequentando, como que o pastor vê essas pessoas? Em que sentido você fala No assim? sentido assim, pessoas que estão frequentando, mas que elas não estão mudando de vida. Sim, entendo. Porque a palavra está sendo pregada. Sim, a palavra de Deus é pregada. Agora, é uma decisão de cada um. Deus não obriga ninguém. Quando Jesus diz assim, ó, aquele que quiser, uma decisão, vir após mim, uma decisão, negue-se a si mesmo. Meu Deus, ou seja, forte. Jesus não obriga ninguém. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele fala, se alguém quiser seguir, então você vai mudar, você vai, né, negar a si mesmo. Uhum. A maior luta, pastor Tione, não é contra o diabo. Olha só. Não é contra... Pega essa chave aí, hein? Não é contra as pessoas. A maior luta é contra a sua própria natureza. Olha só. A maior luta é contra você mesmo, contra a sua natureza terrena. Quando você vence você não perde para ninguém. Meu Deus. Não, fala... Não, essa daí. Tem que ser de novo. Fala de novo. Quando você vence você, meu amigo, você não perde para ninguém. Meu Deus, muito forte. Gente, olha só, o pastor veio aqui hoje, palhou aqui, né, coisas novas para esse processo de inovação na nossa vida. Olha, você precisa renovar realmente a sua vida. Pastor, vamos aí às considerações finais. Já está acabando o programa. O programa passa muito rápido aqui, pastor. Meu Deus do céu. Mas fala com o nosso público aí. Deixa uma mensagem para esse povo. Eu primeiramente quero te agradecer pelo convite. Imagina, pastor, né? Você é um cara incrível que eu admiro, sempre admirei você, né? Desde as antigas. Sempre admirei você. Você tem uma energia, uma alegria muito legal assim. Eu sempre admirei você. Você é um cara que quero te agradecer por ter me convidado para estar aqui. Bom, mas se eu tivesse que deixar algo para você que está em casa, eu ia deixar algo: não desista para você. Não desista. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando. Se você quer renovar sua mente, você não pode deixar. Uma das coisas, pastor Johnny, que rouba as pessoas são os sentimentos. Verdade. Quando eu casei, eu era muito dominado pelos sentimentos, né? Como você falou, cada um tem uma experiência de família, então às vezes a pessoa é dominada pelos sentimentos, e os sentimentos variam, mas você não pode deixar ser dominado pelos sentimentos, seja o sentimento que for. Você tem que ser uma pessoa racional, uma pessoa que pensa antes de agir com os seus sentimentos. Uau. Os sentimentos, eles te roubam você às vezes. Os sentimentos, seja rancor, seja mágoa, seja o que for, ele rouba você. Verdade. Então, eu queria dizer, não importa o que você está vivendo, não desista. Insista, persista, continue. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero dizer, você pode. Deus é com você
erga a sua cabeça, renove a sua mente, pega tudo que a gente falou aqui, anota se você puder, algo que Deus falou no teu coração, e não desista, porque a Bíblia diz uma coisa: foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Então que Deus abençoe você que está em casa, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Gente, então aí ficou as considerações finais, nosso pastor aqui, Isaías Martinez. Foi uma honra poder receber o pastor aqui. Manda um abração para toda a família lá, Despertar em Cristo. Tamo junto aí até depois do fim. Gente, já temos que encerrar o nosso programa, mas eu quero dizer algo para você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Final de semana aí, nós temos uma decisão a tomar. Então, a palavra de Deus diz, livro de Oséias, capítulo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Vai conhecer, procure, tome uma melhor decisão para que o nosso país seja completamente cuidado pelo amor do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Gente, não se esqueçam que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos reprise do nosso programa e domingo, às 18 horas, aqui na UniTV. Um beijão no seu coração. Que Deus abençoe você poderosamente. Não se esqueça do que Deus pode fazer na sua vida. Eu me esqueci do que eu ia falar, cara. Não se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe. Tchau!